Olá a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Gisele da Silva Souza, sou professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, atuando na disciplina de História, além de trabalhar no ensino infantil e fundamental 1 na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Hoje, apresento o trabalho realizado como requisito para aprovação no curso de especialização A África e suas diásporas, na Universidade Federal de São Paulo, sob a orientação do professor doutor José Francisco dos Santos. O título do artigo é Quarto de Despejo, a utilização da literatura de Maria Carolina de Jesus nas aulas de História. O ensino de História possibilita a utilização de uma diversidade enorme de fontes, que ampliam a compreensão e a criticidade dos estudantes sobre os processos históricos. No currículo de História, temas ligados à diversidade e à justiça social foram fortalecidos especialmente após a aprovação da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. Sabemos que a sociedade brasileira é atravessada por um racismo estrutural. Por isso, é fundamental que as aulas de história sejam construídas a partir de uma perspectiva antirracista, que aborde as causas e consequências da colonização e da escravização de africanos, assim como as transformações ocorridas após a abolição da escravatura e os efeitos que tudo isso ainda exerce na sociedade de hoje. Então, o presente trabalho busca analisar a obra Quarto de Despejo como fonte histórica para as aulas de História no Ensino Fundamental 2, articulando sua utilização e a efetivação da Lei 10.639 de 2003. A história dialoga com diversas fontes, e uma delas é a literatura. A literatura tem o poder de dar voz às experiências e relatos que foram silenciados ou invisibilizados pela história oficial. Ela traz registros subjetivos, conflitos sociais, visões de mundo e emoções que enriquecem o entendimento histórico. Então, nesse sentido, a obra Quarto de Despejo de Maria Carolina de Jesus destaca-se como uma fonte histórica e pedagógica muito relevante para o ensino fundamental 2, principalmente alinhada à já referida lei. E a gente pegar o cotidiano de Maria Carolina dentro da favela do Canindé e as coisas que ela denuncia ali, faz com que os estudantes percebam um pouco de suas vidas dentro dessa escrita, né? E é uma escrita que permite conhecer experiências e subjetividades de vidas que foram marcadas pelo racismo, pobreza, fome, abandono, né? E abandono de diversas formas, tanto do Estado quanto em relações familiares ou conjugais, e que vai revelar aspectos da cidade de São Paulo dentro do contexto da segunda metade do século XX. Então, vai trazer, com o surgimento da história cultural, a gente tem uma historiografia que amplia o seu olhar sobre as fontes, que vai valorizar entre elas a literatura. A obra Quarto de Despejo, ela retrata o cotidiano na favela do Canindé, onde Maria Carolina viveu muitos anos de sua vida, e ali ela denuncia as condições de vida daquela comunidade, que era marcada pelas questões que eu já falei aqui para vocês. E esses relatos, eles foram negligenciados pela narrativa tradicional, construída pelas elites, e que invisibilizaram a diversidade dos sujeitos que compõem a sociedade. Além disso, os estudantes das redes públicas periféricas, eles vivem realidades que guardam semelhanças com o que é descrito nessa obra,
demonstrando permanências históricas que atravessaram os séculos, né, mesmo com os avanços de tantas de tantas pautas sociais. A promulgação da Lei 10.639 de 2003 representou uma conquista importante para a população negra, pois não se trata apenas da inserção de conteúdos no currículo escolar, mas de uma tentativa de transformação social e cultural, valorizando saberes e identidades que foram historicamente marginalizados. Nós sabemos que a escola, muitas vezes, reproduz o racismo estrutural presente na sociedade, mas também, através de muita luta, de muito estudo, através da promulgação dessa lei, ela pode e deve se tornar um espaço de resistência e de combate às desigualdades. Então, o professor, ele tem um papel fundamental na construção de práticas pedagógicas que promovam a valorização das identidades negras e das periféricas. Então, assim, a fonte utilizada é o livro Quarto de Despejo, que foi publicado em 1960. Maria Carolina de Jesus era uma mulher negra, mãe solo, moradora da favela do Canindé e catadora de papel. E em muitos momentos, Carolina descreve a fome, ela descreve o desamor, ela descreve o racismo dentro da sua obra. Ela tinha baixa escolaridade, ela estudou muito pouco, e ela registrava o seu cotidiano, né, os seus diários, em cadernos que eram reaproveitados, encontrados no lixo, né? Então ela criava uma narrativa que capta um retrato real, né, que captou um retrato real e contundente das desigualdades do Brasil. A sua escrita, ela combina memória, denúncia e resistência, apresentando sua experiência pessoal como um testemunho histórico que amplia a compreensão das vivências marginalizadas. Ela foi encontrada por Audálio Dantas, que foi fazer uma entrevista, uma matéria na favela do Canindé e soube dela, e quando ele leu os seus diários, ele percebeu a obra que tinha ali. Quando o Quarto de Despejo foi publicado, ele chegou a vender 10 mil livros no Brasil nos anos 60, escrito por uma mulher negra, é uma coisa totalmente, a gente olhando hoje, parecia surreal. No entanto que essa obra, ela tentou, né, a elite, né, uma elite literária, né, uma elite econômica, tentou durante muito tempo fazer com que essa obra ela voltasse para um limbo. E durante depois dos anos 90, já no século XXI, ela foi reavivada, né, sendo estudada em diversos países, não só aqui no Brasil, né, continuou-se as traduções, então ela é de extrema importância, né, hoje, sem dúvida, ela já é considerada mesmo, né, pelas elites como uma das maiores escritoras do Brasil. Em seus relatos, a Maria Carolina expressou a urgência da fome e da luta diária. Hoje não comemos porque não tinha nada. Amanhã vamos comer feijão com arroz. Se o dinheiro chegar, tenho que lutar com todas as forças para conseguir os alimentos para meus filhos. É tudo tão caro que eu chego a pensar que é crime ter filhos. E além disso, traz uma crítica contundente à realidade brasileira. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que passou fome. É muito pesado isso, né? E ela já tinha noção de que o Brasil ele sempre foi governado, até sua época, por pessoas da elite. E ela tinha noção de que só uma pessoa que tinha passado fome saberia entender a outra. A sua obra rompe com os cânones literários tradicionais, ao trazer uma escrita marcada pela oralidade,
e pela experiência direta da vida das periferias. Historicamente, o ensino de história silenciou sujeitos subalternizados, reproduzindo a colonialidade do saber. Ao introduzir a obra de Maria Carolina de Jesus nas aulas de história, o professor ele vai romper com esse modelo, valorizando a cultura negra e o protagonismo de sujeitos historicamente marginalizados. A narrativa de Carolina permite compreender a urbanização excludente do Brasil no século XX e abre espaço para discussões políticas com os alunos sobre as continuidades dessas desigualdades no século XXI, promovendo um letramento histórico e crítico. Dentro dessa escrita poética e questionadora, ela rompe com os silêncios dados aos negros e ela, tendo noção ou não, ela escreveu para resistir, existir, denunciar e registrar, como ela mesma escreveu aqui. Escrevo o que eu vejo, o que sinto. Não tenho estudos, mas tenho sensibilidade. O livro Quarto de Despejo é mais do que uma obra literária. É um documento histórico que conecta passado e presente. Ao trazê-lo para a sala de aula, o professor rompe com o apagamento de pessoas negras, pobres e periféricas, sobretudo mulheres, que historicamente foram invisibilizados. Trabalhar essa obra estimula o pensamento crítico dos alunos, fomenta reflexões sobre as desigualdades sociais e fortalece o sentimento de pertencimento e valorização das identidades marginalizadas. Assim, a literatura e a história se unem para transformar não só o conteúdo, mas também a forma como compreendemos o nosso mundo ao redor. Muito obrigada pela atenção. Estou à disposição para perguntas e trocas de ideias.